Agora vamos para o texto. Agora a gente vai começar João capítulo 1, versículo 1. Antes de começar na palavra, vamos começar com uma oração de novo, né? Deus, mais uma vez te agradecemos porque temos essa oportunidade de estar na palavra, de ouvir de ti, de receber do Senhor e nós queremos ouvir suas palavras, nós queremos crescer com o conhecimento que nós recebemos hoje. Então, nos ajuda a abrir nossos corações para receber o que o Senhor quer falar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, João capítulo 1 a gente vai começar em versículo 1. Tem muita coisa aqui nesse capítulo. São 51 versículos. Eu sei que a gente vai ter que correr para terminar. Eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui no início, mas em algum momento a gente vai ter que correr para poder terminar o livro, então a gente tem que estar preparado para isso. Depois, quando vocês têm mais tempo, gasta tempo refletindo sobre algumas coisas que a gente vai passar rápido, volta, escreve alguns pensamentos e depois volta para refletir sobre, porque tem muita coisa nesse capítulo. João capítulo 1, versículo 1, e ele começa assim. Desculpa, minha Bíblia aqui é em inglês, então eu sempre quero ler aqui. Eu preciso ler aqui porque no meu iPad eu tenho em português. Fica muito complicado, mas vamos lá. Se eu fico confuso, é porque eu tenho inglês na minha Bíblia na minha frente eu tenho inglês, nas minhas anotações eu tenho inglês e aqui na Bíblia eu tenho português, então tá tudo confuso na minha cabeça, mas vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, aqui ele volta para o início. Se eu penso sobre minha história, vou contar a história da minha vida. Onde que eu vou começar? Se eu começo no início, eu tenho uma data, né? Eu posso começar minha história dia 25 de fevereiro de 1986, o dia que eu nasci, né? Ou até pode voltar 9 meses antes disso, mas fica estranho, né? Mas aqui, o início da história de Jesus não começa quando ele nasceu, como alguns dos livros começam, né? Algumas histórias vão voltar lá para Abraão, outros vão começar com Adão, né, e ver a linhagem, mas aqui ele volta no princípio, antes de qualquer coisa existir. Ele volta igual que Gênesis fez. Se você ler Gênesis 1:1, é muito parecido, né? No princípio Deus, e aqui no princípio era aquele que é a palavra, e nós sabemos quando ele fala a palavra, quando ele fala sobre a palavra aqui, ele está se referindo a Jesus. E o início da história de Jesus vai lá antes de Gênesis 1, quando ele fala no princípio. Então, a história de Jesus não começa quando ele nasceu, ele existia antes de nascer. Ele é eterno. Lembra que estamos vendo que Jesus é Deus? Então a gente pode ver que Jesus aqui em João capítulo 1, versículo 1, ele é Deus, ele é eterno, ele é antes de todas as coisas, antes da criação, antes do tempo começar, antes do início de todas as coisas que nós conhecemos, era Jesus. E ele fala sobre Jesus dessa forma, ele fala que ele é a palavra. Essa ideia, dá para ficar a aula toda falando sobre essa ideia. A palavra, Jesus é a palavra. Para eles, no grego, a palavra logos é uma palavra muito importante para eles. Para ele é a coisa mais importante, porque tudo vem de uma ideia. E as ideias sendo compartilhadas, para eles, é a coisa mais poderosa. Alguém expressar uma ideia, isso é tudo para os gregos, porque eles são filósofos, né? Eles gostam de pensar, eles gostam de pensar sobre ideias, compartilhar ideias, e fazendo isso,
eles pensam que eles podem ter todo o conhecimento. Sabemos que existe coisa que a gente só pode receber por revelação, né? Deus teve que revelar as coisas pra gente, mas ele fala que nós temos a revelação de todas as coisas, dessas ideias principais, em Jesus. Eu conheço muito bem essa ideia porque eu já vivi numa cultura que não era minha, né? Brasil. Agora eu estou ensinando em português, é muito legal porque eu posso sentar aqui e tudo que eu estudei, tudo que eu conheço sobre João capítulo 1, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em palavras, expressar essas ideias para que vocês podem ouvir, entender e crescer também, compartilhando essas ideias. Mas como que eu faço isso? Eu preciso ter palavras, né? Se eu só consigo expressar em inglês, só quem entende inglês vai entender o que eu estou falando, né? É a mesma coisa aqui. Deus tem uma ideia. Deus quer compartilhar os pensamentos dele para nós. Ele quer que nós podemos conhecer o coração, a mente dele. E como que ele vai fazer isso é com a palavra. É a mesma coisa eu com minha esposa. Se eu não converso com minha esposa, ela não vai me conhecer, né? Se eu volto para casa todo dia, eu vou trabalhar, eu volto para casa, ela pergunta como eu estou e eu só falo bem, tô bem. E não falo mais nada, ela não vai me conhecer, ela não vai saber as lutas, as dificuldades, as emoções, o que eu pensei, como foi o dia. Ela não vai saber essas coisas até colocar em palavras para ela entender. Porque ela não vai saber minha mente, ao menos que eu possa compartilhar minha mente em palavras. Então Jesus é a palavra de Deus. Deus tem um pensamento, ele quer expressar quem ele é para o mundo. Ele fez isso em Jesus. Então Jesus é Deus, completamente Deus. Existe uma relação bem interessante sobre Jesus e a palavra de Deus que nós temos aqui, a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia que é a palavra de Deus também. Então nós temos a palavra de Deus em pessoa, Jesus, e a palavra de Deus no livro aqui, as Escrituras. João capítulo 15, ele vai falar sobre isso. Em João capítulo 15, ele está falando sobre a palavra, e ele fala uma coisa bem interessante. Eu estou abrindo aqui em inglês, não funciona isso, né? Vamos abrir aqui em português. João capítulo 15, versículo 4, ele fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, né? Então você tem que permanecer em Jesus. E depois versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Como que nós vamos permanecer em Deus, em Jesus? Como que isso acontece? Ele fala aqui a palavra. Ele fala em mim, depois ele fala em minha palavra, ele coloca no mesmo nível. Se você quer permanecer em Jesus, você precisa permanecer na palavra de Deus. E Hebreus capítulo 4, vamos abrir aqui em português, sempre vai ser melhor. Hebreus capítulo 4 e versículos 12 e 13, ele fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra, né, falando sobre as Escrituras, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus vai encontrar com o nosso coração, vai saber o que estamos pensando, sentindo, o que está no coração. A palavra de Deus faz isso, né? As Escrituras. Mas ele continua, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de quem? De Deus. Ele mudou e estava falando sobre a palavra,
e agora ele mudou e ele está falando sobre Deus. Existe essa relação incrível, porque a palavra de Deus, as escrituras, foi uma outra forma que ele expressou o coração dele para a gente, mas as escrituras não é Jesus em pessoa, não é Deus em pessoa. Então a gente nunca vai glorificar, a gente nunca vai louvar a palavra, a escritura. É a expressão de Deus para a gente, então tem poder sim na nossa vida, mas não é a pessoa, não é Deus, né? Então essa é a diferença, mas o poder é parecido, porque ele está expressando quem ele é para nós na palavra. Então, no princípio era aquele que é a palavra, Jesus é Deus, mas ele está expressando o coração de Deus para as pessoas, não só expressando, mas expressando de uma forma que nós podemos entender, de uma forma que nós podemos receber e que faz sentido para a gente. Então, é muito legal o Evangelho de João, porque estamos vendo Deus em pessoa, Deus na carne. Ele vai falar em versículo 14 que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, a expressão de Deus, a palavra de Deus se fez carne para que a gente pode conhecer quem é Deus e entender Ele de uma forma que a gente pode ver, ter contato com Ele, ver como Ele viveu. E ele fala no versículo 18 desse mesmo capítulo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Nós podemos conhecer Deus através da palavra dele, as escrituras sim, mas principalmente a pessoa de Jesus. Ele é Deus, ele estava com Deus, nada foi criado sem ele, e ele é a expressão de Deus para nós, para que a gente pode conhecer o coração dele. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Que incrível isso, né? E ele fala que ele estava com Deus e era Deus. Então ele estava com Deus porque ele é separado de Deus, mas ele também é Deus. É confuso, eu sei. A Trindade, né? Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus. É difícil de entender. Eu não sei se eu consigo explicar de uma forma que vai te ajudar muito. É uma coisa, é Deus. E se nosso Deus não é maior do que meus pensamentos, então ele deve ser muito pequeno, né? Se eu consigo entender tudo sobre Deus, então ele não é tão grande. Então tem coisa que não tem problema não entender. Mas são três pessoas separadas, né? Não, mas ao mesmo tempo é uma pessoa. Em Gênesis a gente pode ver isso, talvez vocês conversaram sobre isso em Gênesis capítulo 1, ele fala sobre Deus ser três pessoas, e ele fala no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus, essa palavra Deus no princípio, em Gênesis 1:1 é a palavra Elohim, que é Deus no plural, mais de um, né? Então Deus, três pessoas, Deus, mas essa palavra criou, o verbo criou é singular, é um só Deus. Esse Deus três criou singular. Então é isso, ele é três, mas ele é um. A gente não entende como funcionam essas coisas muito bem, mas quando ele fala depois em Gênesis 1:26, vamos criar o homem nossa imagem, e ele fala nossa, a palavra nossa imagem, nós falando de Jesus, Deus sendo três pessoas, mas um só. Então nós temos três aqui, a gente tem essa doutrina aqui, a gente pode ver que Jesus é completamente Deus, ele estava com Deus, porque são separados, mas ele é Deus, completamente Deus, 100% Deus, e nós podemos confiar nisso. Então, de novo ele fala em versículo 2,
ele estava com Deus no princípio. Ele desde o início ele estava com Deus, ele nunca estava separado de Deus. Ele viu todo o processo com Adão, o pecado. Ele viu o que aconteceu com Abraão, que foi chamado para ser o povo eleito, né, separado para Deus. Ele viu todo esse processo do pecado, do povo de Deus, das profecias que foram dadas. Ele viu todo esse processo até chegar nesse ponto. Ele estava no princípio, ele faz parte desse plano, ele faz parte de todo o processo. Ele não estava separado disso. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele é eterno e o lugar correto de Deus, de Jesus, é do lado do Pai, né? Ele merece estar na presença do Pai. Ninguém merece estar na presença do Pai. Nós recebemos pela graça, né? A gente vai estar na presença de Deus para toda a eternidade, mas recebemos isso por causa da graça de Deus em nossas vidas. Mas ele merece esse lugar, ele é digno desse lugar. E ele estava com Deus, ele decidiu sair desse lugar que ele estava com Deus para vir até aqui, para ser conhecido por nós, para mostrar a palavra de Deus, a expressão de Deus para nós, para que nós podemos ver quem é Deus na carne. E depois ele voltou para o lugar dele, que ele merece. Jesus é Deus e ele é digno de todo louvor, porque ele veio até nós para ser conhecido, para deixar Deus conhecido. Que incrível essas verdades que nós temos aqui. Nós temos que gastar tempo para refletir. É triste ter que correr e já pular para a próxima parte, eu sei. Mas vamos lá. Ele estava com Deus no princípio. Ele fala no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus estava no início, quando tudo foi criado, ele estava lá com Deus. E lembra que, como foi que Deus criou? Lembra que Deus criou todas as coisas? E como que ele criou a luz? Ele falou uma palavra, haja luz, né? E veio existir. Ele criou com a palavra dele. Literalmente ele usou a palavra para criar. E agora ele está falando que Jesus é essa palavra. É muito louco, é muito legal como Deus faz as coisas. Ele estava lá na criação, nada foi feito sem ele. Ele estava no início, vendo todo esse processo e fazendo parte desse processo. Tudo existe por causa de Jesus. Sem Jesus, nada ia existir, né? Ele fala que sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus, nada ia existir. Então, ele criou todas as coisas. Então, nós temos que entender isso. Ele não é o Filho de Deus que nasceu aqui na Terra e não tinha o mesmo poder de Deus, é menos de Deus. Ele estava no início, ele criou todas as coisas, ele tem todo o poder, tudo existe por causa dele. Ele é completamente Deus. Então, na criação, nós podemos ver isso. Ele está deixando claro que Jesus é Deus. Versículo 4, agora, talvez mais louco ainda, ele fala, nele estava a vida. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vida só existe em Jesus. Sem Jesus nós não temos vida. O que é mais louco ainda, então a criação, tudo foi criado por ele, mas a vida veio existir por causa de Jesus. Ele pode dar vida. A gente vai ver isso em Lázaro. A gente tem a declaração aqui em capítulo 1. A gente vai ver a realidade disso em capítulo 11, vendo Lázaro, e ele tem o poder de ressuscitar aquele que não tem vida. Então ele pode dar vida onde não existe vida. Nele estava a vida. O que é mais louco sobre essa ideia de que
nele estava a vida, é que ele pode dar vida, mas ele veio para a terra para entregar a vida dele. Ele veio aqui para o nosso mundo cheio de pecado para sofrer e para morrer. Jesus é o único que seria capaz de fazer isso. E fazendo isso, morrendo, ele conquistou a morte para dar vida a todos que vão colocar sua fé em Jesus. Muito incrível. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então Jesus é a luz dos homens, e ele fala no versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A luz de Jesus é uma luz que não pode ser apagada. Ele fala, as trevas não a derrotaram. E é importante a gente refletir sobre isso, porque a luz é sempre mais forte, né? Essa ideia, alguns versículos, algumas Bíblias vão traduzir isso diferente, que as trevas não entenderam, mas aqui eu acho que é legal como eles traduziram, que as trevas não a derrotaram. A ideia no original dessa palavra derrotaram é a ideia de segurar ou pegar. A luz é sempre mais forte do que as trevas. As trevas não tem como derrotar, não tem como pegar, segurar a luz, né? A luz é mais forte, e nós podemos ver isso de uma forma simples. Se você apagar a luz aqui na sala, vai ficar escuro, né? Fica escuro por quê? Porque eu apaguei a luz, né? Não existe luz e por isso que fica escuro, né? Não tem trevas onde existe a luz. Para ter luz aqui, para fazer brilhar aqui, o que eu preciso fazer? Simplesmente acender a luz, né? Depois de acender a luz, não existe uma batalha que acontece. As trevas não tem como segurar a luz. As trevas é simplesmente a falta de luz. Porque quando luz entra na situação, o que acontece? A luz vence. As trevas não tem como derrotar a luz, porque a luz é mais forte. Então, a gente viu essas trevas, as trevas é o quê? É a falta da luz de Cristo. Esse é o problema do mundo, a falta de Jesus. Mas quando Jesus entrou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele deu oportunidade para todo homem, para que nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus, porque ele é a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, não tem poder sobre a luz. E, de novo, estamos indo muito rápido, mas são ideias muito importantes. Nada compara com Jesus. Existe um capítulo em Daniel falando sobre uma batalha espiritual que Daniel estava orando e acontece essa luta entre um anjo e Satanás, e eles ficam lutando para o anjo não entregar a mensagem para Daniel. E eles ficam lá 20 e poucos dias, eu não lembro exatamente. Faz tempo que eu não leio essa história, mas eu preciso ler, né? Mas é interessante que essa batalha que acontece entre os dois não é Jesus com Satanás, é um anjo com Satanás. E eles ficam lutando lá, depois de 20 e poucos dias, ele consegue sair e entregar a mensagem para o Daniel que estava esperando esse tempo todo. É interessante. Entre Jesus e Satanás não existe isso. Eles não estão no mesmo nível lutando. Quando Jesus entra na história, acabou a luta. Acabou a batalha. Não existe mais guerra, porque Jesus é a luz do mundo. Acende a luz e acabou as trevas. Então, a gente pode ver que Jesus é Deus, que ele tem autoridade como Deus, ele tem poder para dar vida, para criar onde não existia,
e ele é a luz que tem autoridade sobre as trevas. Coisas incríveis sobre quem Deus é. Vamos continuar aqui, versículos 6 a 9, eu vou ler esses 3 versículos e depois vamos conversar sobre. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista. Vamos falar sobre João Batista. Ele é o primo de Jesus, né? Ele é... Jesus mesmo vai falar em Mateus capítulo 11, versículo 11, que de todos os homens nascidos de mulher, não era ninguém maior do que João Batista. João Batista é o maior de todos os homens que nasceram de mulher. Ele é muito bom, né? Se a gente vai pensar dessa forma, nossa, ele é incrível. Mas João Batista é diferente do João o apóstolo que está escrevendo, né? João o apóstolo que está escrevendo esse livro, ele está fazendo algo muito importante aqui. Nos primeiros 5 versículos, ele mostrou Jesus. Quem é Jesus? Ele é a palavra, a expressão de Deus. Ele é Deus. Ele estava no princípio, ele criou todas as coisas, ele deu vida. Ele é a luz que ninguém vai parar. Vamos comparar ele agora com João Batista. João Batista, se você comparar ele com todos os homens, ele é o maior, ele é incrível. A gente vai ver mais sobre João Batista. Ele é humilde, ele é servo, ele tem poder do Espírito Santo, ele tem promessas sobre a vida dele. Ele é incrível. Mas qual que é o maior chamado da vida de João Batista? Ele foi enviado por Deus para testemunhar. Esse é o chamado. Mas Jesus é a pessoa. Ele é Deus. Ele é a palavra. E olha a diferença aqui. Surgiu um homem enviado por Deus. Então ele é enviado. Muito legal. Ele é enviado. Mas Jesus não foi enviado. Jesus é Deus. Ele estava no princípio. Ele viu todas as coisas. E ele mesmo decidiu vir para a terra, para o mundo, e salvar o homem do seu pecado. Versículo 7, ele veio como testemunha. A melhor coisa que ele pode fazer, se você quer ser servo de Deus, você precisa seguir o exemplo do João aqui, ser um servo para testemunhar, para mostrar Jesus. O maior chamado que existe para nós é de mostrar Jesus. Então, ele veio para testificar acerca da luz. Jesus é a luz. Ele vai nos chamar para ser a luz do mundo. Como a gente vai refletir. Ele é a verdadeira luz, né? Ele fala para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Jesus vai escolher pessoas para alcançar o mundo. Não sei por quê, porque nós somos pecadores, né? Mas ele vai escolher usar pessoas para fazer a obra dele. Jesus é a luz do mundo. João foi chamado para refletir, para testificar acerca da luz. Então, Jesus é como o sol, que nele próprio ele é luz, né? Como o sol. Nós somos como a lua. A lua não tem luz em si, né? Não tem como brilhar, ao menos que está refletindo a luz do sol, né? Então, nosso trabalho, o trabalho do cristão hoje é refletir a luz de Cristo. É a melhor coisa que a gente pode fazer, ser como a lua. A gente não vai ser o sol, a gente não vai ter todo mundo olhando para a gente, porque a gente não é capaz de fazer nada. O melhor que a gente pode fazer é, como João Batista, refletir a luz de Cristo. Então, ele veio para testemunhar da luz.
estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que é Jesus. Jesus é aquele que pode iluminar. Ele é a verdadeira luz. Nós podemos simplesmente refletir a luz. Então, hoje, nós podemos aprender muito da vida do João Batista. Ele ensina muita coisa pra gente. Ele é muito bom porque a gente pode aprender como ser servo com ele, como ser humilde. Mas se você comparar João Batista com Jesus, como que falou sobre Jesus nos primeiros 5 versículos, Jesus é muito assim, né? Jesus é muito melhor. Então, nem dá para comparar os dois. Mas João, o apóstolo que escreveu essa carta, ele fez isso de propósito. Ele queria mostrar a diferença. Jesus veio na carne, mas ele não é igual a nenhum outro homem. Se João Batista é bom, vamos comparar ele com Jesus, e ele não é nada. Versículo 10, versículo 9, ele falou, então na Bíblia é errado de novo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a gente viu isso, versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum humano, mas nasceram de Deus. Então, aqui Jesus veio, Jesus, a palavra que estava no início, que é Deus, que merece estar do lado de Deus, ele fala aqui, versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele criou todas as coisas, depois ele veio para a criação dele, e a criação dele não reconheceu, não entendeu quem ele era. Essa realidade é muito triste. Jesus, o Criador, veio para a sua criação e sua própria criação rejeitou ele. Fala no versículo 11, veio para o que era seu. Como o seu? Porque Jesus estava lá quando ele escolheu Abraão. Uma pessoa que se tornou uma nação, o povo de Deus, que andou com Deus, que recebeu as profecias de Deus, que tinha a palavra de Deus, que tinha a lei de Deus. Eles podiam estar preparados, não estavam preparados, e o Criador veio, a palavra veio para o mundo, para os céus, para o seu povo escolhido, e ele fala aqui que mas os seus não o receberam. É triste, Jesus veio para o mundo que ele criou e foi rejeitado. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele veio entendendo a situação, entendendo a realidade da situação. Ele veio sabendo que ele ia ser rejeitado. Ele veio sabendo que ele ia ter que morrer. Ele veio para morrer no lugar daqueles que estavam rejeitando ele. Jesus, o amor de Cristo é a coisa mais incrível. Jesus veio para ser rejeitado, para ser humilde, para morrer, tudo para mostrar o amor que ele tem por nós, para nos deixar viver na graça dele, ser aceito mesmo com todo o nosso pecado. Então ele veio para a sua criação, foi rejeitado, eles não receberam, e ele fala, mas do outro lado, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por causa do pecado, nós não podemos viver intimidade com Deus. O Deus criou o homem no início perfeitamente para ter relacionamento, para ter intimidade com Deus. Esse foi o desejo de Deus no início. Sabemos que o homem pecou, por causa do pecado
arruinou esse relacionamento de intimidade, não podiam ter mais intimidade como tiveram antes por causa do pecado. E veio morte, veio sangue para cobrir os pecados, né? A primeira morte no livro de Gênesis é quando mataram um animal para fazer roupa para ele. Então, para cobrir o pecado dele, algo tem que morrer. Isso continuou na lei, isso continuou até Jesus, e Jesus vai cumprir isso. Então, para ser aceito, algo tem que morrer. Ele fala aqui que nós não podemos viver como filhos. Nós não podemos viver como filhos por causa do pecado que existe. Somente se nós temos algo para cobrir o pecado. Durante o tempo da lei, eles faziam sacrifícios, e através dos sacrifícios eles podiam ter acesso mais ou menos, não completamente, porque o sacrifício tinha que ser feito todo ano, o tempo todo, para cobrir os pecados. Quando Jesus veio, ele veio uma vez para fazer esse sacrifício para sempre. E agora quem recebeu esse sacrifício agora pode ter intimidade com Deus. Por isso que existe essa diferença. Agora ele fala aos que o receberam, porque nós recebemos por fé, né? É pela fé que a gente recebe essas promessas de Deus. Ele fez o sacrifício. O sacrifício só funciona se nós temos fé naquele sacrifício, se nós temos fé na obra de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível viver como filhos sem fé. Nós temos esse novo nascimento só quando colocamos nossa fé em Deus. Então, aos que o receberam pela fé, né? Aos que creram em seu nome, quando você colocar sua fé no nome de Jesus, na obra dele, aí sim você pode viver como filho. E ele fala, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só podemos ser filhos de Deus se colocamos nossa fé nele. E colocando nossa fé nele, agora a gente não precisa fazer mais nada, porque ele já fez. Ele fez tudo. Nós recebemos pela graça. Ele pagou o preço, nós simplesmente recebemos pela fé. Então, colocamos a fé nele e nós temos o direito agora de ser filhos de Deus. Um dos relacionamentos, provavelmente um relacionamento mais íntimo. Pai com filho. O filho, quando nasce, é fraco, não tem poder, depende completamente do pai. E o pai, em seu amor, cuida, protege, ama e faz tudo para deixar seu filho crescer e ser um homem. Deus, é esse relacionamento que Deus tem com a gente. Muito legal. Os quais não nasceram por descendência natural, porque naturalmente nós recebemos a natureza do Adão, né? A natureza de pecado. Então, nascendo da forma natural, nós somos, a Bíblia fala, inimigos de Deus. Nós nascemos em pecado, longe de Deus. Então, não por descendência natural, nem pela vontade da carne, porque não é algo que eu posso querer e fazer acontecer. Não vem de mim, é algo que Deus fez. E ele fala, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não é porque alguém fez, não é porque eu queria tanto, é uma obra de Deus e eu preciso ter fé para receber. A gente não vai entrar nessa coisa da responsabilidade do homem e soberania de Deus, deixar isso para um outro dia, é uma outra coisa, um outro problema, vou deixar para depois. Mas aqui ele mostra a responsabilidade que nós precisamos crer em Jesus, e ele mostra a soberania de Deus, que não é pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então existe os dois trabalhando juntos para fazer a obra de salvação acontecer. É a obra de Deus, foi ele que fez o sacrifício, ele que convenceu de pecado. O Espírito Santo faz esse trabalho de convencer de pecado, e nós temos que ter alguma resposta. Fé sem obras fé morta, né? Não tem poder, não existe essa fé
sem obras. Então, temos que provar nossa fé com obras, então nós temos que colocar nossa fé em Deus e seguir Ele com nossas vidas. Vamos continuar, estamos indo muito devagar, capítulo 1, versículo 14. E ele fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nossa, de novo, tem muita coisa aqui. Vamos pensar sobre algumas coisas bem rápido. Aquele que é a palavra, de novo, a expressão de Deus tornou-se carne. Jesus é Deus na pessoa. Nós podemos ver, se nós pensamos sobre como Deus faria algo, como que Deus ia lidar com alguém no pecado. Vamos olhar para a história e ver Jesus lidando com pecadores. Como que Jesus ia lidar com uma pessoa que é religioso, que não quer viver pela fé, mas pensa que com suas obras fez suficiente. Vamos olhar para Jesus, ver como Deus lidou com isso na pessoa de Jesus. A gente pode ver Jesus, a expressão de Deus e entender o coração de Deus, o caráter de Deus, e isso porque ele se tornou carne e ele viveu entre nós. Essa palavra viveu é a palavra no original tabernáculo, a tenda, né? No Antigo Testamento, né? Na Velha Aliança, eles tinham um tabernáculo que era até ter o templo que eles iam construir. Eles tiveram a presença de Deus, eles faziam sacrifícios e tudo eles faziam no tabernáculo, né? É a presença de Deus. Mas depois, quando veio o templo, foi um lugar permanente, foi um lugar que ficou lá. O tabernáculo é uma imagem de que não é para sempre. Jesus veio para viver um tempo aqui na Terra, mas era pouco tempo, 30 e poucos anos. Ele viveu aqui, ele viveu num tabernáculo, numa tenda por pouco tempo, porque ele sabia que ele precisava voltar para estar na presença do Pai. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai falar que nós fazemos a mesma coisa. Outro dia a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas nós estamos vivendo dessa mesma forma. Nós temos pouco tempo aqui na Terra e nós temos que viver sabendo que é pouco tempo, porque depois vem vida eterna. 2 Coríntios 5, você pode ler isso depois. Ele viveu entre nós, ele viveu junto com os pecadores, ele sofreu, ele chorou, ele foi rejeitado, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza e tudo que nós passamos, tudo que nós temos na nossa vida, ele também passou por isso. E aqui fala, vimos a sua glória. Ele teve a dificuldade de vir para cá. Por causa do sacrifício dele, nós podemos ver a glória de Deus em Jesus. Nós podemos ver como Deus realmente é glorioso. Então a glória como do unigênito, o único filho que nasceu do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. De novo, algo muito incrível aqui, cheio de graça e de verdade. A graça de Deus é construída sobre a verdade. E nós temos que entender isso, porque a gente não pode pensar que quando Jesus veio, ele falou, sabe o que? Eu não gosto muito dessa coisa de condenação, de julgamento, então vamos acabar com isso, vamos começar com uma outra ideia e vamos usar graça. Ele não podia fazer isso por causa da natureza dele. Ele é justo, ele é santo, ele é separado do pecado. Então ele não pode ter intimidade com o pecado. Então, para ele ter relacionamento com a gente, ele não podia simplesmente acabar com as regras. Ele tem que basear tudo na verdade de quem ele é. E a verdade é, Deus é santo, Deus é perfeito, e eu sou um pecador com natureza de pecado. Então, como que a gente vai resolver isso? Só existe uma forma de resolver isso. Aquele que é perfeito pagar o preço daquele que pecou e dar vida e ser essa condenação para nós e dar vida para a gente, para que a gente pode agora ser perdoado, porque o preço já foi pago
e nós podemos receber vida em Jesus para viver em eternidade na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Graça e verdade. A graça que está baseada na verdade não é graça barata, não é graça que não tem um preço. A graça que nós recebemos, Jesus pagou o preço para a gente receber essa graça. A lei só pode falar sobre a verdade, mas em Jesus nós temos a graça e a verdade. Então, em Jesus nós podemos experimentar graça e verdade. Ele não vai mentir sobre nosso pecado, ele vai cobrir nosso pecado. Muito incrível. Versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então aqui ele fala, João falou essas coisas, ele fala esse é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior porque já existia antes de mim. Eles, na cultura dos judeus, o mais velho é sempre mais importante, é superior ao mais novo, né? Isso é normal na cultura deles e essa é uma coisa muito comum que eles iam entender muito bem. E ele fala, Jesus é superior, ele nasceu depois, Jesus é mais novo, mas ele é superior. Por quê? Ele fala, porque ele existia antes de mim. Jesus sempre existia, então ele é superior. Ele existia antes da criação, ele criou tudo que existe. Então, se ele veio antes, ele existia antes, ele é superior. E ele fala, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ele é superior, mas ele desceu até aqui para pagar o preço, para que agora a gente pode receber graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, todos os dias. É como ondas do mar que nunca vão parar. Nós temos graça sobre graça todos os dias da nossa vida. Sempre podemos voltar para a presença de Deus, porque Jesus pagou o preço uma vez por todos, para sempre. Agora nós temos acesso, sempre podemos voltar e receber a graça dele. Muito legal. Recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, de novo, ele compara, como eu falei, a lei pode dar a verdade, pode falar quem você é e o que você merece, né? Mas a justiça só vem por Jesus. Graça só vem a Jesus, porque ele foi o sacrifício, ele pagou o preço e agora nós temos acesso, então nós podemos receber graça. Então, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Estou tendo dificuldade de ler hoje. O tornou conhecido. Então, mais uma vez, ele já repetiu isso várias vezes, ele volta a falar isso mais uma vez. Quando você olhar para Jesus, você está vendo Deus. Ele mostrou o Pai. Nós podemos conhecer Deus através de Jesus. Então, vamos continuar olhando para Jesus para conhecer Deus ainda mais. Versículo 19. Vamos ver essa parte. Estamos demorando, né? Vamos fazer 19 até 28 e depois a gente volta. A gente vai ter
um intervalo. Eu vou parar um pouco e depois a gente volta. Então, 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Então você lembra que João Batista, ele estava pregando e todo mundo viu o poder do João Batista, que todo mundo estava indo para João Batista para ser batizado, para ouvir a mensagem dele, e as pessoas foram para ele e eles perguntaram, os sacerdotes, os levitas, os líderes religiosos, eles olharam para as coisas acontecendo com João, e eles falaram: nossa, tem um avivamento acontecendo. A gente precisa saber quem é esse homem e o que ele quer fazer, porque nós não queremos perder nosso lugar, nosso poder sobre as pessoas, porque eles tinham poder sobre as pessoas, né? Então, eles mandaram essas pessoas para perguntar, e ele fala: eu não sou o Cristo. Que bom, né? João Batista entendia quem ele era, ele sabe que ele não é o Cristo, mas ele não sabe completamente quem ele é, porque a gente vai ver as próximas perguntas, e eles perguntaram: então quem é você? Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então eles perguntam, né, tem algo diferente de você, então nós queremos saber quem você é. Você é Elias? E ele fala: não. Eles perguntam se é o profeta. Elias, nós sabemos em Malaquias capítulo 4 que existe a promessa de que Elias, alguém vai vir no poder de Elias para preparar o caminho do Messias. Então, eles estavam esperando esse Elias para preparar o caminho. Então, se ele vem nesse poder de Elias, a gente sabe que o Messias está chegando, né? Ele fala que não, mas nós sabemos que ele é, porque Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 11. Ele vai falar que ele vai falar que ele veio no espírito de Elias. E ele fala sobre o outro profeta que é de Deuteronômio 18, que eles prometeram que ia vir alguém, o outro profeta, Moisés falou, né, que você precisa ouvir. E ele também fala que não é esse, mas João Batista sim veio como profeta, o último profeta, para preparar o caminho de Jesus no espírito de Elias, mas ele não sabe muito bem quem ele é. E eu acho até legal isso. Muitas vezes a gente não entende o nosso chamado, nossa parte no corpo de Cristo até depois. A gente não precisa saber dessas coisas. Deus sabe, né? Deixa Deus lidar com essas coisas de quem eu sou, do meu chamado, da minha parte. Tem algumas coisas que eu entendo, eu sei que Deus me chamou para pregar, então eu vou pregar, né? Isso é suficiente, eu não preciso saber todas as coisas. Então ele fez a parte dele, ele não entendeu todas as coisas sobre ele mesmo. Eu gosto de pensar sobre o livro de Atos, quando tinham línguas de fogo, a Bíblia fala, né, sobre a cabeça deles. Eu fico imaginando, será que eles não conseguiram ver a língua sobre a cabeça dele, né? Cada pessoa, olhando para os outros, você consegue ver que existe línguas de fogo sobre todas as pessoas. O Espírito de Deus desceu sobre as pessoas, que legal, mas eu não estou vendo nada aqui, porque eu não consigo ver. Acima da minha cabeça, eu não sei se tem. Talvez essas pessoas, eles pensavam: não sei se eu tenho o Espírito, não sei se eu tenho. E a gente muitas vezes tem esse pensamento nas nossas vidas: não sei quem eu sou, não sei se eu tenho o Espírito sobre mim, não sei se eu tenho um chamado especial, não sei. A gente não precisa saber. O que eu preciso saber, a gente vai falar mais sobre o que a gente faz em João capítulo 2, vai ser muito legal para ver sobre chamado, sobre nossa resposta. Eu preciso fazer o que Deus me deu a oportunidade de fazer. João sabe que ele foi chamado para pregar, para batizar, e ele está fazendo isso e está fazendo muito bem.
as outras coisas ele não precisa ter a resposta. Então eles falam, nos dá uma resposta, nós queremos ter alguma resposta para as pessoas que nos enviaram. E ele respondeu no versículo 23, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Aqui é muito interessante também, porque ele falou a profecia que vem de Isaías 40. Se você olhar para Isaías, existe 66 capítulos no livro de Isaías e 66 livros na Bíblia. Algumas pessoas falam que Isaías é uma pequena Bíblia dentro de um livro, né? 66 capítulos e sabemos que existem 39 livros no Velho Testamento, né? E 27 no Novo. Então, depois de 39, em Isaías 39, os primeiros 39 capítulos de Isaías, ele está falando sobre julgamento, sobre condenação, sobre pecado. Em capítulo 40 de Isaías, ele começa a falar sobre profecia, sobre o Messias e sobre as coisas que Deus ia fazer. Existe uma mudança muito grande no livro de Isaías em capítulo 40. E isso é parecido com a Bíblia, né? Então, que seria, né, depois de 39 capítulos do Velho Testamento, de condenação, de julgamento, de pecado, capítulo 40 começa a falar sobre a esperança, sobre o Messias e as coisas que ele vai fazer. Isaías 40, primeiro livro do Novo Testamento, né? Da nova esperança que eles vão ter. Isaías 40 é onde ele fala essa profecia que a gente leu aqui: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Está entrando nesse novo tempo, no Novo Testamento, na nova aliança aqui. E João deu essa profecia falando sobre coisas que provavelmente ele nem entendeu completamente, mas nós podemos ver que era o início desse novo tempo que a gente vai viver com Jesus. E ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele fala: eu não sou nada. A melhor coisa que eu posso fazer é preparar o caminho. A melhor coisa que eu posso fazer é falar sobre as coisas de Deus, porque eu não sou Deus. Jesus é Deus, Jesus é luz, Jesus é a palavra. João é uma voz que clama no deserto. É o que ele tem para oferecer. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer com o que nós temos. Versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então eles falam: então quem é você? Nós precisamos saber, a gente precisa entender por que você está batizando se você não é o Cristo, se não é Elias, se não é o profeta. Como que você pode batizar? E João fala: eu batizo com água. Estou só ajudando as pessoas a lembrar que eles precisam voltar para Deus, eles precisam mudar suas vidas, eles precisam viver uma vida diferente. Então, de arrependimento, né? E ele fala: mas ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar. Vem alguém depois que é maior, né? Vem alguém depois que eu não sou digno nem de tirar os tênis, né? Eu não posso nem tirar suas sandálias. E para eles, esse trabalho de tirar as sandálias é o trabalho mais baixo que existia. Existia servos, existia mestres que tinham discípulos, e os discípulos tinham que ser servos do mestre, né? Tinha que obedecer, tinha que fazer as coisas que ele pedia. Mas esse trabalho de tirar suas sandálias, tirar as sandálias do seu mestre,
o, o discípulo não tinha que fazer isso, porque era muito humilde, era muito ruim ter que tirar as sandálias, porque ia ser muito sujo, era o trabalho do pior dos escravos. E João fala, nem isso eu sou digno de fazer, porque Jesus é tão acima, tão superior, que nem esse trabalho mais baixo que existe eu sou digno de fazer. João realmente entendia quem ele era e quem Jesus era. Ele sabia que ele não podia ser nada comparado com Jesus. Então, João, o autor, mais uma vez está comparando. João Batista não é nada comparado com Jesus. Jesus é muito acima. E ele fala, eu estou aqui batizando, estou fazendo o meu trabalho, a parte que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo. Mas se você me compara com Cristo, eu sei que eu não sou igual. Eu sei que eu não sou nada. Então, eu sou simplesmente o servo e eu quero continuar sendo humilde. Então, isso acontecia em Betânia, e ele estava batizando no Jordão, e essa é a comparação com o João Batista. Vamos parar aqui, depois a gente vai voltar e ver, começando no versículo 29 até o final do capítulo.